Amém. Desde que o Claudinei abriu o culto, eu fui recebendo confirmação da parte do Senhor sobre aquilo que Ele colocou no meu coração. E para testificar na tua vida, Dinei, a mensagem é justamente sobre não existir nada melhor do que a presença do nosso Pai. O tema da mensagem é: o melhor de Deus é Ele mesmo. E eu peço que os irmãos abram as Bíblias em Lucas 11. Nós faremos a leitura a partir do versículo 5 até o 13. Lucas 11, versículo 5 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus lhes disse: Suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso eu digo: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco neste lugar, e eu quero te pedir nessa hora que o Senhor continue falando às nossas vidas, falando aos nossos corações, que o Senhor tire do nosso meio tudo aquilo que possa roubar nossa atenção, que possa desviar os nossos olhos do Senhor, que em nome de Jesus todos nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra, fortalecidos pela Tua Palavra e mais sedentos de Ti, sedentos por Te conhecer, sedentos pela Tua revelação, Pai. Que em nome de Jesus nós sejamos impactados pelo Teu poder nessa noite, assim como já tem sido, Pai. É isso que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O trecho que nós acabamos de ler, ele vem logo depois de Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso. Então, se os irmãos lerem os versículos anteriores, vão ver Jesus ensinando o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E antes de continuar, é importante estabelecermos aqui algumas diferenças. Na verdade, uma diferença, né? A gente está na semana do clamor e talvez a gente se esqueça o que é um clamor, ou talvez a gente nem saiba o que é um clamor. Isso tudo depende do quanto nós estamos habituados às questões espirituais, enfim, ao contexto da igreja. Então, para que fique claro, oração, ela é mais como um diálogo, uma comunhão, uma intimidade, algo que ocorre, ou que pelo menos deveria ocorrer, diariamente, uma conversa. Então, na língua portuguesa, os irmãos lembrem-se da época de escola, quando o professor fala, esta oração, o que era? Era uma frase, algo que estava sendo comunicado. Então, oração é algo que eu comunico. No nosso caso, oração é a nossa comunicação, a nossa conversa com o Senhor. Quando ela ocorre, ou pelo menos deveria ocorrer, constantemente, em momentos de gratidão, de louvor, de entrega, de pedidos, ela pode ser silenciosa, pode ser falada com palavras ou pensamentos, é de fato uma conversa com Deus. Então, a oração do Pai Nosso é justamente um exemplo de como nós devemos conversar com Deus. É como se fosse ali
um modelo, um guia para quem está chegando e às vezes não tem as palavras e não sabe como se comunicar com o Senhor. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que nós temos. E já que estamos na Semana do Clamor, a gente precisa entender a diferença entre oração e clamor. Amém? Clamor é algo mais intenso, mais específico. Então, é como se fosse um grito, uma súplica, uma imploração, um gemido da alma, algo que vem das profundezas do nosso coração. Então, quando eu falo que eu estou clamando, eu preciso entender como esses exemplos, como essas situações. Quando que nós clamamos geralmente? Em situações de aflição, desespero, de grande necessidade ou urgência. Como geralmente é feito o clamor? Já é com uma voz mais alta, né? Então, às vezes quando a gente se reúne com os irmãos, tem um pessoal que vem orar nas sextas-feiras de manhã, provavelmente o pastor Ademir fala, vamos levantar todos um clamor. O que significa isso? Não é para você só ouvir o outro irmão falando, mas todos em voz alta, orando num sentido de urgência, de pedido. E geralmente a gente faz isso quando a gente está numa situação não muito favorável. E um exemplo bíblico que nós temos é o clamor do povo de Egito, ouvido por Deus em meio ao sofrimento. Então, eles não estavam numa situação boa e precisaram clamar para que o Senhor intervisse. Entendemos então as diferenças de oração e clamor? É importante entender a relação entre os dois. Então, um clamor, ele é uma oração, mas nem toda oração é um clamor. Como eu falei, o clamor ele vem das profundezas dos nossos corações e de uma oração mais profunda. Quando o coração transborda de fato, é quando nós estamos clamando. Deus ouve ambos, tanto a oração quanto o clamor. Mas o clamor tem um poder especial de mover o coração de Deus por sua intensidade e vulnerabilidade. E aí, fazendo já o paralelo com o que o Claudinei falou para a gente na abertura do culto, nós estamos na Semana do Clamor. E nós acabamos de ver aqui que o clamor ele é algo muito mais intenso. E aí eu quero perguntar aos irmãos, qual tem sido o motivo do seu clamor nessa semana? Qual é a motivação de você estar aqui clamando durante esses 7 dias? Entendendo agora que o clamor é uma oração muito mais profunda. O que você tem colocado diante do Senhor? E aqui eu quero fechar esse parênteses para a gente aprofundar de fato na mensagem. Amém? O primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos é sobre a bondade do Senhor. Por quê? No texto que a gente acabou de ler, a gente pode falar, Rafa, mas aonde você está vendo a bondade do Senhor nesse texto? A gente vai chegar lá. Até o amigo relutante do exemplo que nós tivemos aqui atendeu a súplica. Quanto mais o nosso Deus, que é bondoso e amoroso, não iria nos atender. Logo de cara, o que eu consigo enxergar e o que o Senhor falou ao meu coração para que eu pudesse conversar com os irmãos, compartilhar a mensagem com os irmãos, é que nós, muitas vezes, temos dificuldade de depender e confiar em Deus. Por quê? É muito difícil, se você não confiar em alguém, você chegar meia-noite na casa da pessoa pedindo para ela te dar um pão. Não é verdade? Você só vai ter essa cara de pau com alguém que você confia. Não é verdade? Ou não? Eu provavelmente só faria isso na casa dos meus pais e talvez dos meus sogros. Por quê? Porque são pessoas que eu confio, que eu tenho relação, que eu tenho intimidade. E aí o contraponto que a gente pode perceber é que talvez a gente tenha dificuldades, problemas, adversidades, mas nós não temos confiado e dependido suficientemente do Senhor para chegar para Ele a qualquer hora do dia e suplicar por algo.
Deus, Ele está acima dos meus pais, dos meus sogros, dos meus familiares, dos meus amigos, e dos seus amigos, e dos seus familiares, e de quem quer que você confie mais. Deus está acima de todas essas pessoas. Então por que será que é tão difícil que a gente chegue para Deus e fale aquilo que nós temos necessidade? Aqui é importante que a gente faça algumas ponderações sobre um relacionamento profundo com o Senhor. Então, como eu falei, ninguém vai chegar na casa do outro meia-noite se não existir intimidade o suficiente para isso. E talvez você também não tenha falado com o Senhor sobre as mais diversas coisas, porque talvez tenha faltado intimidade. Talvez você não tenha coragem de falar com o Senhor das diversas situações da sua vida, porque tem faltado intimidade. E aí não é numa semana do clamor, não é durante 7 dias que você vai resolver a vida toda. Mas nós cremos pelo poder de Deus que através dessa semana e desses 7 dias, muita coisa será mudada daqui para frente. Mas de nada adianta só esses 7 dias se não houver um relacionamento constante com o Senhor, a ponto de meia-noite você ir lá bater na porta dele e falar: Deus, preciso de um pão, porque chegou um pessoal lá em casa e eu não tenho nada para servir. Esse é o nível de intimidade que você precisa ter com o Senhor. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha esposa, porque ela é a pessoa que eu tenho mais proximidade, e se eu precisar me resolver, é mais fácil me resolver com ela. A Nicole, ela tem algo com Deus, que eu falo que Deus, ele tem um chamego com ela. É impressionante. Ela fala várias coisas para mim sobre sonhos que ela tem, sobre desejos que ela tem. E na maioria das vezes, os irmãos não me tirem de incrédulo, tá bom? Eu só sou um pouco mais pé no chão que ela. Eu lembro que quando a gente foi casar, um pouco antes da gente casar, ela vivia falando que o sonho dela era morar na Avenida Brasleme. E os irmãos que são da região sabem o quanto é difícil morar na Avenida Brasleme. Porque é caro. Aí pensa só eu e ela, 20 e poucos anos os dois, mal se sustentavam sozinhos. E ela com o sonho de morar na Avenida Brasleme. Só que eu fui percebendo algo que... E aí eu vou dar outros exemplos da Nicole, mas... eu fui percebendo que, à medida que ela falava as coisas para mim sobre o sonho dela, ela também falava para Deus, porque Ele é que vai fazer as coisas acontecer. E isso mostra o quê? Um nível de intimidade com Ele. Intensidade. Ela não se deixava levar talvez pelo meu muito pé no chão, ou porque eu achava muito difícil. Ela, eu vou falar para Deus que Deus vai resolver. E se for da vontade, vai acontecer. Então ela tinha intensidade, ela tinha ousadia de pedir. E principalmente, relacionamento com Deus. E ela falava para Ele. Pouco antes da gente casar, um ano e pouco antes, se eu não me engano, surgiu a oportunidade de a gente comprar um apartamento. Não era na Brasleme, mas era na esquina da Brasleme. Sabe por quê? Porque já ficava mais barato. Era um apartamento enorme, irmãos, 27 metros quadrados. E aí morava eu, a Nicole e a nossa cachorra. Para quem conhece, a gente tem uma cachorra e ela não é pequena. Então imagina, 27 metros quadrados mais uma cachorra grande. Mas pouco importava o tamanho. A gente estava morando na esquina da Brasleme. E aí você pode falar, ué, mas não era na Brasleme? Irmão, esquina. O que eu vou querer mais? E o que isso fez? Por que eu me lembrei disso? Porque às vezes nós temos tanto pé no chão,
tanta dificuldade em pedir as coisas para o Senhor. E irmãos, eu quero que vocês entendam que não é só sobre pedir coisas materiais, a gente vai falar sobre isso nessa noite, mas a gente tem tanta dificuldade em acessar o nosso Pai como se fosse algo tão distante, inatingível, que nós perdemos a oportunidade de viver coisas especiais e extraordinárias nas nossas vidas. Jesus falou que nós seríamos capazes de fazer coisas ainda maiores que Ele fez. Não que nós seremos maiores, pelo amor de Deus, mas teremos a oportunidade de fazer coisas ainda maiores pelo nome dEle. Ele nos deu esse acesso. Por que então nós não acessamos essas coisas? Por que então nós não vamos até a casa do nosso Pai, batemos na porta lá meia-noite e pedimos aquilo que a gente quer? E mais uma vez reforço, não é para você ficar lá sempre como um pidão, só pedindo as coisas. Os irmãos estão entendendo? O que eu estou falando aqui é mais sobre ter um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento de intimidade que não tem barreiras e que não tem problema em pedir, em também ser corrigido quando é necessário. O ponto aqui é ter intimidade com o Senhor, para que a qualquer momento eu possa pedir, eu possa chorar, eu possa desabafar, eu possa simplesmente, assim como o irmão falou, ir lá, dar um beijo no Senhor, sem a barba, que foi o que o Claudinei falou, talvez uns irmãos perderam. Mas é sobre intimidade, é sobre relacionamento com Deus, não é sobre o que Ele pode fazer. O Senhor, Ele é bom e nós devemos nos achegar a Ele com as nossas súplicas e com as nossas necessidades, não importa qual seja ela. O segundo ponto, no versículo 9 e 10, diz: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quero reforçar mais uma vez, porque é importante deixar claro que Deus não é nosso serviçal. E aquilo que pedimos a Ele, independente, e a gente precisa entender que não é tudo que vamos pedir para Ele que Ele vai nos dar. Amém? Muitas pessoas distorcem esse texto que eu li e fazem de Deus um serviçal. Falam, não, pode pedir que Deus vai dar. Se nós homens que somos maus damos aos nossos filhos, quanto mais Deus. Claro que Deus tem prazer em nos abençoar, mas a chave desse texto está no final e os irmãos vão entender. Como eu estava falando, a mensagem de hoje é sobre intencionalidade e intensidade na busca e no relacionamento com Deus. Eu fiz a mesma reflexão do Claudinei quando eu estava fazendo a mensagem. Talvez a gente se reúna aqui numa semana de clamor, uns porque querem pedir por um parente que às vezes não conhece a Deus, não conhece Jesus, alguém enfermo na família, situação financeira, existem diversos motivos. Mas nós precisamos nos atentar para que a gente passe a buscar o que realmente importa. Nós precisamos buscar o que realmente importa. E aí eu vou perguntar mais uma vez, meu irmão, para que você saia daqui com essa resposta clara na sua mente. Qual tem sido o seu propósito nesses 7 dias de clamor? Qual tem sido a sua motivação para estar aqui todas essas noites? O texto que a gente acabou de ler fala sobre intensidade, sobre uma atitude repetida. Está falando, peça, busca, bata. É tudo no imperativo. Ou seja, é um convite
para uma ação. O que isso nos revela, irmãos? Não tem como viver as coisas do Senhor se nós não tivermos atitude. Eu falo muito para os jovens, cara, deixa de vir para a igreja e ficar esperando alguém orar por você. Às vezes a gente sai de casa e fala, Deus, eu preciso tanto de uma oração, eu preciso tanto de uma palavra, eu preciso tanto de um louvor que fale comigo. Mas você também pode ir a Deus. E às vezes Deus está esperando que você faça isso. O texto que nós lemos é justamente sobre isso. Peça e eu darei. Busque e achará. Bata a porta e ela será aberta. Ou seja, todas as consequências foram geradas por uma ação anterior. Não tem como viver as coisas de Deus sentado no banco esperando uma palavra. Não tem como viver as coisas de Deus sentado na sua casa assistindo uma live. Não tem como viver as coisas de Deus sempre esperando que um irmão usado do céu fale uma palavra do Senhor. Meu irmão, a palavra do Senhor já foi revelada, ela está escrita. Ninguém precisa revelar ela para você. Já está lá escrito. Pare de esperar que alguém suba aqui e fale alguma coisa para você. Vá atrás você do seu relacionamento com Deus. Peça, busque, bata a porta. Ele estará lá de braços abertos, pronto para se revelar a você. Precisamos de ação. Precisamos sair da nossa zona de conforto. 7 dias de clamor teria que ser 365 dias de clamor. A vida do crente é essa. É essa. Não dá para esperar sempre que os outros façam por nós. Jovens e adultos, não espere que ninguém faça. Vá você atrás do Senhor. Nós não temos mais os sacerdotes. Acabou essa época, gente. Passou já. Ninguém precisa trazer o cordeiro aqui para... Não, já foi. Não tem mais intermediação não, gente. Jesus morreu na cruz e nos deu acesso ao Pai por meio dele. Vá atrás do Senhor e Ele se revelará a você. Esta é a mensagem. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter, primeiro, intencionalidade, vontade de viver essas coisas. E segundo, intensidade, constância. É todo dia. Claro que a gente não vai fazer 365 dias de clamor na igreja. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas é para 365 dias. E vai se renovando, ano após ano. 27, 28, 29, até o dia que Ele voltar. Ele tem novidade para nós todos os dias. Mas nós precisamos levantar das nossas cadeiras. Precisamos levantar dos nossos sofás. Precisamos ir até a porta da casa do Senhor. Senhor, fala aqui comigo. Me ajuda, se revela a mim. Eu preciso ter ação para que o Espírito Santo venha e revele ao Pai sobre nós. Ponto 3, e que é o tema da mensagem. O melhor de Deus é Ele mesmo. E aí eu peço que os irmãos acompanhem comigo o versículo 11, 12 e 13, que diz: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus sabe exatamente o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir.
Ele sabe o que a gente precisa. Tudo. Mateus 6,8 vai dizer: portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Salmo 139,4: antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Isaías 65,24: antes de que clamem, eu responderei, mesmo antes que digam algo, eu os ouvirei. Está vendo que até para nossa ação não exige muita coisa, gente? Antes mesmo da gente fazer, Deus já sabe. Mas Ele está esperando a nossa ação, para que Ele enxergue em nós pelo menos um pingo de vontade. Porque Ele já sabe, Ele conhece. Ele não precisa necessariamente que você abra a sua boca e fale, porque Ele conhece os nossos corações. Então até a nossa ação é facilitada. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo da gente pedir. E por que eu estou falando isso? Porque o texto é muito claro na comparação. Ele usa o exemplo de pais que sabem dar boas coisas aos filhos. Um ser humano, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Se um ser humano que é falho, cheio de pecado, cheio de falhas, sabe o que é melhor, quanto mais Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador, Ele sabe tudo que nós precisamos. E aí, caminhando para o final, e como eu falei para os irmãos, para a parte chave da nossa mensagem, nossa busca intencional e intensa não deve ser por nada que o Senhor pode nos dar, mas por Ele mesmo. Quando eu estava lendo esse texto, e eu já tinha lido algumas vezes, mas dessa vez me chamou mais atenção o final. Ele fala: se os homens que são maus, os pais que são seres humanos, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Senhor que está nos céus. E aí ele não fala que Deus vai dar coisas boas ou ainda melhores, fala? Não. O que ele fala? Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Ou seja, Deus, Ele nos dá coisas que ninguém pode nos dar. Os homens, eles podem te dar carros, nós podemos trabalhar e comprar carros, nós podemos trabalhar e comprar casas, nós podemos trabalhar e fazer diversas coisas. Mas Deus, somente Deus é capaz de nos dar algo muito maior e muito mais precioso, que é o próprio Espírito Santo dele. E quando ele compara no texto o bom Pai com ele mesmo, ele não fala que ele, como Deus, nos dará coisas ainda melhores, porque ele mesmo é melhor que todas as coisas, e por isso ele fala: eu te darei o Espírito Santo. Então, se você está aqui durante 7 dias pedindo para que Deus te dê alguma coisa, pare o seu clamor e comece a clamar somente pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é suficiente, Ele é mais do que necessário em nossas vidas. Mateus 6, mais uma vez: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é um Pai perfeito, não porque Ele pode nos dar as coisas, mas porque Ele nos dá Ele mesmo, e Ele nos basta. Ele nos basta. Então, se nós vamos vir aqui durante 7 dias, e a gente pode clamar, irmãos, por outras coisas, eu não quero ser o radical, mas que o primeiro desejo do nosso coração seja pela presença do Senhor,
que o primeiro desejo do nosso coração ao pisar os nossos pés na igreja seja pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero saber se Deus vai me abençoar com isso, se Ele vai me abençoar com aquilo, se Ele vai curar meu parente, se Ele vai salvar. Eu quero saber se Ele vai estar lá, porque se Ele estiver lá, já é mais do que suficiente. E a minha noite, a minha vinda na igreja já valeu a pena, porque Deus estava lá. Assim como nosso irmão falou, eu também creio que o Senhor tem nos levado para um lugar de mais intimidade com Ele. Às vezes eu enxergo algumas coisas e o Senhor me dá algumas visões. Em alguns casos eu acho que é só pelos jovens, mas em outros eu entendo que é para a igreja como um todo. Irmãos, a partir do momento que nós como igreja formos sedentos pela presença de Deus, não vai ter nada que vai nos impedir. A partir do momento que a preocupação, eu não vou dizer de 100%, porque a gente não é assim, né? Tem diversas pessoas aqui. Mas a partir do momento que a preocupação de 80%, 90% das pessoas que estiverem aqui for buscar a presença de Deus e somente isso, a gente passará a viver coisas extraordinárias. Extraordinárias. Cultos que talvez demorem mais para acabar. GCs que se transformarão em lugares de cura, de renovação. Ministérios que não viverão mais apenas um serviço, mas viverão uma entrega para que o Espírito Santo de Deus seja manifesto. A partir do momento que nós entendermos que Deus, como um Pai perfeito, não nos dá coisas, mas Ele mesmo, nós passaremos a viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. E essa mensagem eu queria trazer aos irmãos nessa noite. Muito obrigado, fiquem com Deus.